todos, estamos aqui mais uma vez e hoje tivemos aqui na ordem a sessão da CEP e por isso que vocês estão vendo isso aqui, que é uma areia, né, para dar um magnetismo, uma ampliação para os efeitos da sessão especial de psicoterapia. Depois, quando nós formos aprofundar mais o tema de Kundalini, nós vamos aprofundar o tema da CEP, né? E o que eu queria pedir a vocês, antes da gente tocar no tema de hoje, que vocês compartilhem, que se inscrevam no canal, nos ajude aí para que esse trabalho que fazemos com muito amor, ele seja mais desenvolvido. Inclusive, a gente no YouTube, quando a gente atinge determinado número de inscritos, a gente tem uma visualização melhor. Não só por ter muitos inscritos, mas é que o próprio YouTube, ele prestigia os canais que têm uma audiência, uma assistência realmente intensa, né? Então, inscreva-se no canal, tecla aí no sininho para receber as notificações, que em média estamos procurando fazer um vídeo por dia, né? Quer dizer, durante os 5 dias úteis da semana, e às vezes, quem sabe, um pouco mais até, no intuito de passar essas informações, passar a nossa base filosófica e temas da atualidade, da vida e tal, porque a Ordem da Coroa, como eu sempre digo, é uma prática religiosa que nos leva à autorrealização, né? Então, vamos falar hoje da inocuidade. A palavra é um pouco assim difícil, né, até de falar, a gente não usa essa palavra muito, mas a gente usa muito o inócuo. O que é o inócuo? É aquilo que não serve para nenhum objetivo prático, né? É uma coisa que você faz que é mais ou menos como aquela expressão popular, enxugar gelo, né? Quando você vai fazer um enxugar gelo, não adianta, porque o gelo vai se formando, dependendo do ambiente que você esteja, você não vai conseguir acabar de enxugar o gelo nunca, porque é inócuo, aquele ato não atinge efetivamente um objetivo em que se possa buscar, né? Então, dentro dessa lógica, né, vamos pensar numa sabedoria para a vida. A sabedoria que nos vem da inocuidade, ela é exatamente a gente não esquentar com coisas que não levam a lugar nenhum. Às vezes é simplesmente uma maneira de ver, uma maneira de pensar, e a gente se ocupa e se preocupa com algo que não vai ter nenhum resultado em nenhum campo da vida, né? Seja físico, mental, espiritual, seja mesmo material, seja um ganho maior. E às vezes a inocuidade surge de um apego bobo, de uma crença boba, de algo que a gente julga ser importante, de uma mania, né, que a gente tem. Enfim, como a gente tem hoje os netos, né, é o que eu falo quando a gente vê as crianças pequenininhas brincando, e óbvio, toda criança com saúde, elas fazem uma bagunça danada. Quando a criança não faz a bagunça, a gente tem que observar porque ela deve estar com algum problema. Então, quando elas fazem bagunça, não adianta. Quando os meus netinhos de 3 anos, são 3, né, vão na minha casa, a gente bota os brinquedos lá, e no início a turma queria arrumar os brinquedos enquanto eles estavam brincando. Eu falei, não vai adiantar nada. Aí é inócuo, quer dizer, a gente é que tem mania de arrumação. E nesse caso, o que dá alegria às crianças é exatamente a bagunça. Parece que aquilo cria neles uma busca de algo que eles ficam procurando no meio dos brinquedos e tal, né? E às vezes eles vão se divertir com algo que não tem nenhuma sofisticação. E a gente às vezes pensa em dar um brinquedo mais sofisticado. O que eu acho engraçado é o seguinte, você pega... Eu me lembro quando eu dei para os meus filhos, que hoje já são os pais desses meus netos, aqueles carrinhos de controle remoto. Esses carrinhos, eles são ótimos para os pais brincarem, porque as crianças não gostam de apertar botão para o carrinho andar, eles gostam de pegar no carrinho para fazer ele andar. E eu sei que certa vez a gente deu um carrinho desse, o carrinho está até hoje encostado, é 0 km.
porque eles não gostaram do carrinho, não queriam brincar, porque era um carrinho que você manobrava, eles não sabiam manobrar muito bem. No início fica aquela curiosidade de fazer andar, né? Mas depois cansa, eles vão olhar outro brinquedo, e aí vai pegar uma vassoura para varrer, vão pegar aquelas brinquedos simples, né? Então essa questão do inóculo, ela é muito importante, porque uma boa parte dos nossos aborrecimentos, eles nos levam ao nada, levam só ao atrito, né, que a gente tem com as pessoas, porque estamos buscando que alguma coisa se realize para nada, não tem sentido. Às vezes você criar uma animosidade por algo que não tem nada. Então isso gerou sempre uma expressão que eu digo nos encontros, nas palestras, nas aulas, para lembrar a todos que quase tudo que nos aborrece não tem a menor importância. A gente esquenta a cabeça, literalmente esquenta a cabeça. Sabe por que você esquenta a cabeça? Porque quando você coloca o cérebro agitado em pensamentos, ele começa a aquecer literalmente, por causa que aumenta a corrente sanguínea no cérebro. E o cérebro aquece literalmente, e ele vai então fazer um dilatamento, né? Uma dilatação, aliás, quer dizer, ele aumenta o tamanho. Como a caixa craniana, né, da cabeça não tem as mesmas propriedades, a dilatação do crânio ela é muito lenta em relação à dilatação do cérebro, que é mais matéria mole. Então a tendência é o cérebro crescer e não conseguir passar pelo crânio, né? Então começa a apertar no crânio, e aí as inervações começam a sofrer, igual você espetar com alguma coisa, enfim, está com um pinçamento do nervo na coluna, dá dor, aquela dor incrível, e aí vem a tal da dor de cabeça, né? E dependendo da parte do cérebro que a gente ativa mais, a dor fica no alto da cabeça, fica atrás, fica na frente, né? Dependendo da situação que você está passando e que está ativando mais ou menos em velocidade muito intensa, né? Em atividade, essa parte. Agora, o que acontece? Quando a gente tem um aborrecimento, e exatamente a inocuidade está aí, você se aborrece com coisa boba e injeta uma quantidade muito grande de corticoides e adrenalinas, elas ativam demais a corrente sanguínea, né? Todos esses, a adrenalina, por exemplo, ela é exatamente para aumentar a circulação e deixar você desperto. Então o movimento cerebral é enorme, intenso. E aí a mente começa a pensar, porque uma coisa, por exemplo, você levou um susto, injetou adrenalina, mas aquilo passa. Agora, quando você começa a ativar o seu pensamento com coisas que não valem, não servem para nada, quantas vezes você não passou sem dormir, com raiva de alguém, pensando em alguma coisa que não era interessante para você, com uma preocupação, né? Porque a gente começa logo a se preocupar, e no dia seguinte acorda com sono, cansado. Por quê? Porque o cérebro esquentou demais, você perdeu o sono por causa disso, você se manteve desperto, você acendeu luz, e aí a melatonina, que é fundamental para te fazer dormir, aí então acabou tudo. Aí você vai... E a pessoa faz então uma bobagem, que é tomar remédio aí, esses antiolíticos, né? Antiolíticos, né? Essas porcariadas que a turma toma aí para se acalmar. Então, não adianta a gente esquentar a cabeça, literalmente, com coisas que não levam a lugar nenhum. Na hora que você se aborrecer, pensa assim, isso aí presta para alguma coisa? Isso vai mudar alguma coisa? Se for feito do jeito que eu acho que deveria fazer, isso vai criar alguma vantagem, seja ela até material? Eu vou ganhar algum dinheiro com isso, se for feito do jeito que eu vou fazer? Isso para quem pensa só em material. Mas não, o que vai acontecer é que você vai se afastar mais das pessoas, às vezes, que você gosta, porque você brigou por qualquer coisa que não era nada, né? Então, eu diria que a gente poderia escrever tranquilamente acho que uma enciclopédia sobre a inocuidade, que se a gente for esmiuçar a fundo,
tudo que acontece no planeta, nós vamos ver tanta coisa que não tem o menor sentido. E aí vamos chegar na natureza humana, vamos chegar nos hábitos humanos, né? Quando a gente compra um objeto, seja ele de alto porte, como um iate, né? Quanta gente aí rica, né? Compra um iate, fica o iate parado e ele não anda porque talvez ande uma vez por ano, né? Por quê? Porque ele tem tanta atividade para ter que ganhar para sustentar o iate que ele não tem tempo para andar no iate. Então comprar o iate é inócuo. Só vai favorecer o ego dizer que tem o iate, mas seria melhor que ele alugasse o iate quando ele quisesse andar. Aí ele ia alugar um dia de iate, que eu garanto que muita gente, nem todos usam o iate com assiduidade. Ou então começa a usar para dar muita festa, e aí ele começa a sentir que está sozinho. Por quê? Porque a grande maioria que frequenta o iate dele, frequenta pelo interesse de usufruir as festas que ele dá. Então a gente começa a ver o inócuo. Se você quer ganhar amigos comprando iate, você está no caminho contrário. Porque você vai atrair não amigos, você vai atrair interesses. Porque a pessoa não vai lá por você. Lembre-se disso. Eles vão lá pelo iate. E quanto mais bacana for o teu iate, pior ainda. Porque aí mesmo é que vai dar satisfação para todo mundo frequentar o seu iate. Então, a inocuidade não é só nas coisinhas simples que você faz, como essa que eu falei do brinquedo com criança, né? Porque tem gente que tem mania de arrumação e não pode ver uma baguncinha. A criança desarruma, ela vai lá, pega, bota no lugar. E o barato está fora do lugar, ele vai com aquele brinquedo, depois vai para outro e tal. Quer dizer, ele não entra na mente da criança para saber o que a criança gosta, por que ela gosta daquilo. E a gente, observando melhor, vai ver que em cada idade tem um tipo de mania da criança assim. É quase que igual em todas as crianças. Você vai montar aqueles brinquedinhos de montar pedrinha com pedrinha, o prazer deles é desmontar. Pega, você fala, vamos fazer um castelo com essas pedrinhas de montar, os legos, né, essas coisas. Eles pegam e desmontam, jogam no chão e se diverte quando vê tudo se espalhar. Aí você tem que ter o quê? Paciência de montar de novo, para eles desmontarem de novo. Aí você está repetindo uma tarefa que não é inócua. Por que não é inócua? Porque ela atinge um objetivo, que é você interagir com as crianças. Entendeu? Então o inócuo não é só o fato objetivo daquilo. Aí você vai dizer, pô, mas se a criança vai desmontar o castelo, para que você vai ficar fazendo? É inócuo. Aí eu já te respondo, não, neste caso, a brincadeira é desmontar o castelo. Aí vem a capacidade que você tem que desenvolver de observar a essência das coisas, de observar, olhar a alma das pessoas, olhar o que elas querem, o que elas pensam, e aquilo que você percebe, inclusive até intuitivamente, que é bom para o outro. Então você vai agradar muito mais a criança fazendo o que ela gosta e trazendo para você a atenção que ela deve dar para você quando você quiser passar alguma informação. Mas essa informação, no caso de criança, você tem que passar subliminarmente. Não é passar assim, querendo ensinar a manter os brinquedos arrumados. Brinquedo arrumado não serve para nada, porque o brinquedo é para brincar, não é para ficar na prateleira. Mas aí você tem o conceito do adulto, que a casa tem que estar arrumada. É uma coisa incrível isso, né? A gente começa a entrar nesse tema de inocuidade, você vai que nós vamos avançar muito na profundidade desse tema, que parece simples, mas não é. Cada situação de vida tem uma característica, tem uma circunstância que nos faz pensar o que é, por que as coisas acontecem ou deveriam ou não acontecer, né? Então, a partir de agora, começa a olhar direitinho o que é verdadeiramente inócuo, que não é para você esquentar nem brigar por isso, e o que parece inócuo, mas exatamente aquilo que parece inócuo é que traz a essência daquilo que você vai fazer, como esse exemplo do brinquedo com criança que monta e ele quer desmontar. Então, para desmontar tem que montar. Então, montar não é à toa, porque ele vai querer montar tantas vezes quanto você montar.
Você vai conseguir ficar ali com a criança, porque aquilo é o prazer dela, ela tem uma curiosidade, e aí depois vai chegar a hora que ela vai querer montar, mas não vai deixar você desmontar, porque aí a lógica dela é fazer o castelo que ela ia fazer. Então, é muito interessante pensar nisso. Quando você dominar essa sabedoria, pode estar certo que a sua vida vai ficar bem melhor. Você vai esquentar com muito pouca coisa, tá entendendo? Muito pouca coisa vai esquentar, vai preocupar, porque você vai sempre olhar, tudo tem o tempo certo, a hora certa, você tem que ter paciência. Se não aconteceu, é porque não era para ter acontecido, né? Então, é o que tem que ser. Vamos fazer o que tem que ser feito e aguardar o tempo de latência para que os resultados que a gente almeja aconteçam. Mas às vezes a gente vê que não está acontecendo. Aí a gente tem que refletir se é aquilo mesmo que a gente quer. Porque às vezes subliminarmente, inconscientemente até, a gente quer uma coisa, mas quer uma coisa que não faz sentido para nós. Mas a gente, em dado momento, teve uma intenção, mas você tem que pensar na essência. Descubra a sua essência. Aí você vai ver que através da tua essência, você só vai fazer coisas que não são inócuas, são importantes para os seus objetivos. Então, essa é a mensagem de hoje para você refletir, certo? Como eu digo sempre, não acredite em mim nem confie em mim, mas use tudo que eu falo para reflexão, tá bom? Então, o meu mais profundo namastê.